Aqui em Atos, capítulo 4, versículo 32, vai dizer o seguinte, preste atenção, Atos 4, 32. E da multidão dos que creram, um só era o sentimento e a maneira de pensar. Qual que era o sentimento deles? Cada um tinha um sentimento. Não. A Bíblia diz que um só era o sentimento. Nós vamos falar qual era o sentimento daqui a pouco. E a Bíblia diz que a maneira de pensar. Só havia um único sentimento entre eles e só havia uma maneira só de pensar. Por isso que muitas vezes, hoje, a igreja tem dificuldade de crescer. Só alguns ministérios têm êxito. Porque muitas vezes a igreja, que somos nós, o povo, que somos nós, pensamos individualmente. Pensamos o seguinte, eu não posso, eu tenho muitos compromissos, para mim não dá. Essas são as desculpas mais corriqueiras, mais conhecidas. O texto está dizendo que da multidão dos que creram, nós fazemos parte de uma multidão. Hoje nós somos milhões de pessoas já que creem. Como é que eles agiam? Ninguém considerava exclusivamente seu os bens que possuía. Agora a gente tocou num ponto bem delicado de muita gente. Um dia uma senhora entrou na igreja, e não é aquela que eu citei semana passada, e ela pediu uma orientação de como tinha que agir no meio da sua família. No meu coração veio novamente aquele mesmo texto, abençoai e jamais amaldiçoeis. Eu disse para ela, começa a abençoar a tua família, os teus filhos, a sua vida, a sua casa, o seu lar. Ela ficou estarrecida, ela ficou assim maravilhada, falou, pastor, eu nunca ouvi isso na minha vida. Eu sempre ouvi ao contrário, as pessoas dizendo, olha, traiu você? Trai também. Prejudicou você? Dá o troco. Fez isso você? Dá na cara dele também. Mas não é assim, não é esse sentimento que temos que ter. Não é esse sentimento que a igreja tinha, não essa era a maneira de pensar que a igreja pensava. Era por isso que ninguém considerava exclusivamente seu o que tinha. Hoje há pessoas que vão com um carro vazio para a igreja, mas não levam ninguém de carona. Tem 5 lugares dentro do carro, ele ocupa dirigindo e tem mais 4, mas ele não libera um espaço. Pastor, eu já tive tantas experiências. Eu também já tive experiências assim. Mas se a gente for ficar parando nessas coisas, nós não fazemos o que Deus manda que a gente faça. Eu lembro que eu tive um Fusca, mas era o Fusca, gente. E antes de ir para a igreja, eu pegava com minha esposa uma irmã perto de casa. Ela e o seu menininho. Ela entrava no Fusca e lá, vamos lá para a casa de Deus. Era caminho. E um dia, minha esposa sempre cuidou das crianças e do atendimento ao povo na porta. E um dia aquela criança falou, tia, minha mãe fala que, nossa, pastor ter Fusca, que pastor pobre. Se eu fosse dar ouvido para isso daí, nunca mais ia levar ela. E nós continuamos. E às vezes ao contrário, nossa, que o pastor, nossa, que carrão. Muita gente hoje está desse jeito. Mudou seus sentimentos, mudou sua maneira de pensar por conta de alguma coisa que surgiu no caminho. Nós não podemos continuar assim.